insondáveis, seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Há uma pergunta diante desse cântico que nós precisamos fazer: por que darmos glória a esse Deus? Por que nós devemos cantar a esse Deus? Por que devemos nos reunir, deixarmos nossas casas, chegarmos aqui e alguém nos diz que nós temos que adorar a um Deus? O Salmo 103, ele fala um pouco desse porquê. Ele diz que nós, como seres humanos, devemos bendizer a esse Deus. E ele vai também explicando um pouco por que nós devemos, então, bendizer a esse Deus. Então, nós nos reunimos aqui hoje para juntos adorar a esse Deus. Então nós convidamos a todos a olhar para a palavra desse Deus e juntos tenhamos uma boa noite adorando a esse Deus. Salmo 103 nós vamos ler de modo alternado entre homens e mulheres. Ok? Então as mulheres irão começar e depois nós homens vamos dando sequência. Ok? Eu começo junto só para dar o pontapé inicial. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem paga de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a carne. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a
para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aqui nós temos motivos de sobra. Motivos de sobra para engrandecer e bendizer ao nosso Deus. Olha que interessante como nós valemos muito, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Esse é o Deus que, mesmo sendo o que somos, mesmo fazendo o que fazemos, Ele é misericordioso para conosco. Ele é gracioso para conosco. Ele nos perdoa. Em Cristo Jesus, Ele afasta as nossas transgressões de tal modo que Ele não se lembra mais as nossas transgressões. Agora, não interferem na nossa relação com Deus, porque em Jesus Cristo nós temos salvação. Então nós iremos agora orar de uma forma silenciosa, só para que individualmente você agradeça a esse Deus por estar aqui, que você agradeça por conhecer a sua palavra, que você louve a esse Deus, porque você tem a possibilidade de ter a salvação dada por Deus, para mim, para você. Vamos ter um pequeno tempo de oração individual, só de gratidão por estarmos louvando a esse Deus. Deus, nós te bendizemos nesta noite, porque como teu povo, como aqueles que foram eleitos pelo Senhor, nos ajuntamos para te adorar, nos congregamos para dizer que o Senhor é Deus, para reconhecer que o Senhor é o Criador do universo, para reconhecer que o Senhor nos trata com misericórdia, que o Senhor nos dá vida, que em Cristo Jesus, no Calvário, somos salvos. Ó Deus amado, nos congregamos aqui para dizer muito obrigado a Deus, porque somos do Senhor. Agradecemos sempre, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, de pé, irmãos, nós vamos cantar esse hino aqui, que já temos cantado algumas vezes. Ó minha alma, a Deus bendize. Primeiro nós lemos, agora nós vamos cantar o que lemos. Ok? Vamos então, nosso hinário número 15.
Vamos ler 1 João, capítulo 1, versos de 5 até o capítulo 2, versículo 6. Aqui nós vamos ver o Deus que nos perdoa, o Deus que enviou Jesus, cujo sangue nos lava. Aqui nós vamos ver que, como em toda a palavra de Deus, somos pecadores, Deus sabe disso, porém Ele nos salva. Primeira carta de João, capítulo 1. Vamos começar? Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vamos continuar juntos. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar sim como ele andou. Os irmãos podem se assentar. É interessante que Deus tem o remédio para tudo. Aqui ele apresenta o remédio para o pecado. O remédio para a nossa transgressão. Não só a nossa transgressão do dia a dia, mas o fato de termos nascidos em pecado, distante de Deus. E aqui está o remédio, Jesus Cristo e o seu sangue. E ele então nos convida a que nós confessemos, que nós lembremos, que nós então nos prostremos diante dele e falemos com o nosso advogado. Às vezes você não gosta de advogado, mas Jesus Cristo como advogado é muito bom. Ganha todas as causas e ganhou a causa contra o inimigo. Portanto, vamos agora, de modo silencioso, louvar em oração, você individualmente, falando com seu advogado, porque ele te dá a garantia da vitória, garantia da vida, garantia de estar para sempre na presença de Deus. Depois de um tempo de oração silenciosa, eu vou pedir ao Márcio Malherbe, que nos conduza em oração, para que, como igreja, possamos apresentar a Ele em Jesus Cristo os nossos pecados e o nosso arrependimento. Vamos orar.
Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, certos de que somente pela Tua graça é que o Senhor nos recebe. Não somos merecedores, ó Deus, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu perdão, da Tua paciência, mas nós reconhecemos, ó Deus, que é o Senhor que vem ao nosso encontro, o Senhor que toma a iniciativa de vir nos resgatar, nos purificar, o Senhor que deseja, ó Deus, que tenhamos uma vida parecida com a de Cristo. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, carentes do Teu poder, carentes da Tua unção, da Tua restauração, do Teu perdão, carentes, Senhor, de que o Senhor trabalhe em nossas mentes, renovando os nossos pensamentos, purificando as nossas mentes, os nossos olhos, para que a gente possa, dia a dia, buscar as coisas que te agradam, que agradam ao Senhor, e assim a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração se renova, quando nós buscamos as coisas que vêm do Senhor, as coisas que nos fazem crescer perante o Senhor. Por isso, ó Pai, perdoe os nossos pecados, e que nessa noite nós possamos, todos nós, sermos desafiados pela Tua palavra, transformados e renovados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor atenda, Senhor, para as pessoas enfermas, pessoas que precisam Teu conforto, do Teu consolo, que o Senhor alcance a cada um deles, ó Deus, e todos eles possam em breve estar conosco aqui, Senhor. Nós Te agradecemos e oramos mediante a intercessão e a mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse cântico agora é para nós participarmos, mas também em oração, onde nós estaremos pedindo que Deus sonde o nosso coração, que Deus olhe lá dentro e nos ajude a abandonar o nosso pecado. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à
Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Boa noite, irmãos. Eu peço a todos que se levantem para a gente estar adorando o nosso Deus. Quando o som se vai, tudo se desfaz e eu me achego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Não se explica teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. O salmista Davi, no Salmo 24, afirma no primeiro versículo deste salmo o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo
e os que nele habitam. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é o único digno da adoração e do nosso louvor. E a Ele nós consagramos as nossas vidas. E nesse instante nós queremos dar oportunidade àqueles irmãos e irmãs que separaram este domingo para estarem consagrando a Deus os seus dízimos e ofertas, dentro dessa consciência de que tudo pertence ao Senhor. Dele é tudo, a nossa vida. Todos os bens que achamos que somos nossos pertencem ao Senhor, mas Ele nos concede para que o administremos. E que ao cantarmos esta música, que fala da santidade do nosso Deus, nós possamos separar aquilo também que será santo para o Senhor, para os seus propósitos, para os seus planos. Vamos então louvar ao Senhor, e aqueles que nos visitam fiquem bem à vontade. Este é um privilégio, um dever primeiro dos membros dessa igreja, mas se sinta à vontade para contribuir com a causa do Senhor nessa localidade. De vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. A glória pertencem a ti, o poder e a salvação vem. A glória pertencem a ti, o poder e a salvação vem. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Nós queremos chamar as crianças para que venham até aqui à frente, e o nosso irmão Carlos Sense, onde está o Carlos? Vai ser a mãe dele, então tá bom.
as nossas crianças estiveram até, acho que agora há pouco, em acampamento, né? Então, talvez essa seja a razão de termos poucas crianças hoje. Mas nós temos algumas, nós vamos orar com elas, por elas e pela nossa irmã que estará acompanhando-as e trazendo uma palavra especial para elas. E vamos estar agradecendo também pelos dízimos e as ofertas e pelas bênçãos do Senhor que têm sido incontáveis na nossa vida. Nosso irmão Diácono Josafá vai nos dirigir então nessa palavra de oração, agradecendo a Deus também pelo acampamento das crianças, que pelo jeito foi ótimo, né? Eu não pude passar lá. É isso mesmo. Vamos orar então? Ó Deus querido, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez por nossas vidas, por esse dia que o Senhor mesmo fez e por podermos, ó Deus, nos alegrarmos, nos regozijarmos dele. Nós te louvamos, ó Deus, agora pelos dízimos, ofertas depositados no gasofilácio. Te suplicamos, Pai, sabedoria para com os nossos irmãos que irão administrar esses recursos e que eles sejam usados, ó Deus, por louvor, honra e glória do Teu nome. Amém. Seja, Senhor, com as crianças que receberão uma palavra, ó Deus, na linguagem delas, que elas cresçam, ó Deus, amando, temendo o Senhor, servindo o Senhor de coração e tendo, ó Deus, a alegria de estar na Tua casa. Sim, sim. Que Tu estejas abençoando a cada pai, ó Deus, que tenha, ó Deus, no coração o desejo de trazê-los, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Sim, Deus. Seja, Senhor, também com os adultos que ficam no templo, que de igual forma, ó Deus, sejam alcançados pela Tua palavra, impactados, desafiados, e que, ó Deus, a Tua palavra seja praticada, e que o Teu nome cresça, ó Deus, e que cada um tema o Senhor. Sim. Obrigado, Deus, por tudo, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Podem, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Um texto bastante conhecido, uma narrativa que certamente traz aos nossos corações consolo, conforto, encorajamento na nossa caminhada. Um grande milagre que Jesus realizou. Este é o 7º sinal que João registra no seu Evangelho, dos 7 que ele se dispunha a fazer para apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele diz ao final do seu Evangelho que Jesus Cristo fez muitos outros milagres e sinais, mas estes foram registrados para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus conosco. A ressurreição de Lázaro. Lázaro estava enfermo, e Lázaro era de Betânia, da aldeia das suas queridas irmãs Maria e Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia,
E depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, uns 32 quilômetros aproximadamente. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou agora a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disse os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. E se desencadeou depois disso, realmente um trama para prender Jesus, condená-lo e crucificá-lo. Lázaro, vem para fora. Curve a sua cabeça, vamos orar, vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Ela está aberta diante dos nossos olhos e queremos pedir ao teu Santo Espírito que nos ilumine para que possamos compreender e entender o que o Senhor quer para nós nesta noite.
que da mesma forma que houve vida naquele dia, possa haver vida também entre nós nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa renovar sobre nós as tuas bênçãos. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos pelo menos 4 ressurreições que envolveram o ministério e a vida de Jesus. A primeira ressurreição foi a do filho, um jovem, da viúva de Naim, registrado em Lucas 7. Depois Jesus ressuscitou uma menina, a filha de Jairo, registrado em Lucas 8. E depois Jesus ressuscita Lázaro, uma ressurreição que infundiu pavor, porque há 4 dias Lázaro estava já sepultado. E a sua irmã disse: Senhor, já cheira mal. Como é que o Senhor está pedindo para que tire a pedra? Havia um pensamento entre os judeus que a alma deixava o corpo depois de 3 dias de morto. Jesus realiza esse milagre no 4º dia, para mostrar que Ele tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. É interessante que nesses 3 milagres, Jesus demonstra o seu poder, mas também o seu interesse por todas as pessoas, porque aqui estão representadas todas as pessoas, inclusive de faixas etárias. Um jovem, uma menina, uma criança e um adulto, um homem maduro. Mas há 2 milagres ainda envolvendo o ministério de Jesus. Muitos, no dia da morte de Jesus, quando o véu se rasgou de alto a baixo, houve um terremoto, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de crentes que haviam morrido ressuscitaram naquele dia. Que coisa extraordinária. E é claro, a própria ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo certa vez tinha dito aos seus discípulos e à multidão que os acompanhavam: eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Jesus, quando chega, Ele traz vida. Você já parou para pensar que Jesus nunca celebrou um ofício fúnebre? Quanta tristeza para nós participar de um ofício fúnebre. Mas Jesus nunca celebrou um ofício fúnebre no seu ministério, porque quando Ele chegava, o morto ressuscitava. Ele trazia vida. E Jesus veio para fazer isso mesmo, trazer vida, e vida em abundância. Da morte para a vida. Foi o que aconteceu naquele dia. E tem acontecido em muitas vidas. Há na Bíblia um texto do apóstolo Paulo, registrado lá aos Efésios, no capítulo 2, os 2 primeiros versículos, que dizem assim: Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo é enfático em dizer que Jesus Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas há um outro texto. São palavras do Senhor Jesus Cristo registradas lá em Lucas, capítulo 9, no versículo 57, no qual Jesus convida um homem para segui-lo. E este homem responde para Jesus o seguinte: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe contesta e diz assim: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo aqui é que cada um entenda que existem homens que são fisicamente vivos,
mas espiritualmente mortos. Ou seja, deixa que os homens vivos, mas que estão espiritualmente mortos, cuide de enterrar aqueles que estão mortos fisicamente e mortos espiritualmente. Talvez o mesmo esteja acontecendo em sua vida e ao nosso redor. Aliás, o nosso mundo é um grande cemitério, cheio de pessoas que, mesmo vivas, estão mortas. Mas quem sabe isso está acontecendo muito perto de você. Talvez você esteja dormindo ao lado de um homem morto, ou ao lado de uma mulher morta. Talvez você esteja servindo refeições para filhos mortos. Talvez você esteja cuidando de seu jardim, zelando pela ordem, pela limpeza da sua casa para uma família morta. Talvez você, moça, esteja namorando ou noiva de um rapaz que esteja morto. Ou você, moço, ou você, rapaz, esteja namorando ou noivo de uma moça que esteja morta. Porque há criaturas que, conquanto vivas, o corpo sua, os olhos fitam, o coração pede, a mente tem vontades. Essas pessoas têm manifestações emotivas, sentem raiva, sentem ira, ou mesmo simpatia, mas têm, no entanto, um espírito morto. Está morto em delito e em pecado. E para que nós possamos entender e discernir isto, nós temos, antes de tudo, compreender esses dois níveis que caracterizam a nossa própria existência. O primeiro nível que nos caracteriza como criaturas que existem, que vivem, que se relacionam, é o nível físico. Nós percebemos que estamos vivos quando todos os nossos sinais vitais comprovam isso. Este é o nível físico. O primeiro nível que me caracteriza como criatura que existe. Mas há um outro nível de vida, é o nível espiritual, do espírito ou da alma. E é isto precisamente que nos diferencia de todos os outros animais como um todo. Eu tenho um espírito, eu tenho uma alma, e esse espírito que faz de mim uma pessoa que tem uma relação até com o eterno, com a eternidade, porque Deus colocou a eternidade em nosso coração. Para que você saiba que é possível estar fisicamente vivo e espiritualmente morto, você tem que discernir imediatamente um fato. A realidade de que esses dois níveis, ou seja, o nível físico e o nível espiritual, da alma ou do espírito, para existirem, não se faz necessariamente uma simultaneidade. E prova disso é Lázaro. Lázaro estava morto fisicamente, mas estava vivo espiritualmente. Amava Jesus, era amigo de Jesus. Seu corpo morrera, mas a sua alma não. De igual maneira é possível que você esteja fisicamente vivo, mas espiritualmente morto. E aí você tem um grande problema. Porque quando o seu corpo morrer, o que vai ser da sua alma? Qual será o seu destino? Será que você gostaria de fazer um teste nessa noite para verificar se você está vivo ou morto? No primeiro nível, eu deixo para os médicos aqui. Tem aqui o Dr. Celso, se você quiser ver se você está vivo fisicamente, procure. Mas para saber se você está vivo espiritualmente, eu queria dizer para você que não basta ter o seu nome no hall de membros de uma igreja. O fato de você ter o seu nome no hall de membros dessa igreja não significa que você possa estar vivo
espiritualmente. Isso é um bom caminho, é um bom sinal. Há um teste contundente. Há algo determinante. Como um aparelho para detectar a nossa vida espiritual diante de Deus. E o primeiro sintoma de se estar vivo ou não diante do Senhor é esta realidade. Um morto não tem apetite. Um morto não tem apetite. Os evangelhos nos ensinam que Marta e Maria faziam quitutes saborosos. Jesus sabia provar de uma boa comida e de um bom vinho. E aquela casa era uma casa que hospedara Jesus muitas vezes, era uma casa acolhedora, e aquelas irmãs cozinhavam muito bem. Mas eu posso, no entanto, lhe garantir uma coisa, que depois de 4 dias morto, e já em putrefação, depois de envolto na sombra da morte, não havia perfume de comida apetitosa que levantasse Lázaro daquela tumba. Simplesmente porque nada apetece aos mortos. Espiritualmente, mortos também não têm apetite. E é por isso que homens mortos espiritualmente não têm gosto pela palavra de Deus, pela Bíblia, pela sua leitura. Não gostam de oração, não têm fome e sede de Deus. Quando eles se voltam para o céu, não é por causa de Deus como Deus é, mas é por causa das coisas que eles podem ganhar, os benefícios, as curas, as bênçãos, enfim, os resultados. Mas não é a pessoa de Deus que os atrai, pois eles não têm apetite por Deus, eles não têm fome por Deus. Deus não é para eles o grande prazer da vida. Aqui está a explicação porque muitas vezes é uma grande luta você trazer algumas pessoas à igreja que você gostaria que viesse para ouvir a palavra. É por isso que muitas vezes é uma grande luta quando lá na sua casa você quer ensinar a palavra de Deus para alguém. É uma grande luta quando muitas vezes você vai entregar um folheto da palavra de Deus para alguém e a pessoa diz, isso é da Bíblia, eu não quero. Porque morto, ele não tem apetite pelas coisas de Deus. É por isso que tantas esposas tentam em vão trazer o seu esposo ao templo. Mortos não têm apetites para eventos espirituais, reuniões espirituais, mensagens espirituais, realidades espirituais. Eis aqui o primeiro teste para saber se você está vivo, se você está viva espiritualmente. Você tem apetite pelas coisas de Deus? O que te traz hoje à noite aqui a esta igreja? Mas tem mais. Mortos não têm ação. O que caracteriza a morte é a inércia mais profunda. Eles não se movimentam, não reagem, não vibram. E mortos espirituais têm o seu paralelo no nível espiritual. Não têm ação espiritual. Eis porque não gostam das atividades espirituais. E muitas vezes a argumentação é essa, eu não tenho tempo, eu sou ocupadíssimo. Mas eles têm tempo para qualquer outra coisa que querem fazer. Eles arrumam tempo na sua agenda. Conseguem ter ação no nível físico, mas não no nível espiritual. Dizem não ter tempo. Mas não se trata de falta de tempo, mas de falta de ação. É que eles estão mortos. Enquanto Jesus Cristo não vai e se dirige na direção dessa pessoa e dá uma palavra de ordem, vem para fora, ela não tem nenhuma ação na sua vida. Mas mortos também não reagem ao amor. Primeiro, não reagem ao amor de Deus. O texto diz que Jesus, ao se aproximar daquele túmulo, ele chorou. Chorou quando chegou lá na sepultura onde Lázaro estava. Ele o amava. No entanto, este não reagiu ao amor de Jesus.
As suas lágrimas não o ressuscitaram. O seu amor não o ergueu naquele momento, simplesmente porque mortos não reagem ao amor de Deus. É por isso que quando nós anunciamos a cruz de Cristo, e anunciamos com toda paixão, com todo amor, afirmamos que alguém veio a este mundo e deu a sua vida por nós, que morreu por amor, pagou o preço da minha culpa, do meu pecado, da minha transgressão, do meu delito. E fez isso conscientemente. Quando nós tentamos mostrar isso às pessoas, essa mensagem não produz muitas vezes nelas nenhuma reação. Não acatam, não reagem a uma mensagem tão tremenda, tão veemente como esta, porque estão mortas, e mortos não reagem ao amor de Deus. Mortos também não reagem ao amor dos seus semelhantes, dos seus amigos e queridos, que desejariam partilhar vida e ressurreição com eles. Olhe para Marta, olhe para Maria, choravam. Os seus amigos que estavam lá choravam, todos pranteavam. Talvez até contrataram as carpideiras para chorarem também no seu sepultamento, como era costume. Mas Lázaro não levantava, não ressuscitava. Eis a razão porque, às vezes, você passa noites inteiras derramando lágrimas por alguém, por um filho, por um esposo, por uma esposa, e eles ainda não se levantaram até hoje. Eles não conseguem reagir ao amor. Eles creem até que você se tornou um fanático. Por que você está fazendo isso por mim? Julgam que emocionalmente nós estamos fracos. Queremos compartilhar com eles a vida de Jesus, mas eles não reagem. Então, de que será que os mortos espirituais precisam? Alguém diria que eles precisam de estímulo. Mas isto é tão simplista quanto pegar um cadáver 4 dias e aplicar sobre ele uma descarga de 220 volts. A única coisa que vai acontecer é que ele será violentamente sacudido, mas continuará morto. Mortos não carecem de estímulo. Há muita gente tentando ressuscitar mortos com o poder do pensamento positivo. Andam pela rua dizendo, eu vou conseguir. E conseguem coisa nenhuma, porque mortos não precisam de energia, mortos não precisam de estímulo. Mortos também não precisam de shows. 600 mil pessoas, mais ou menos, participaram da versão 13ª do Rock in Rio 2013. 90 horas de músicas em 7 dias de shows. Mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Mas eram mortos aplaudindo mortos. Ninguém viveu ali. Mortos não precisam de shows. Mortos não precisam de passeio. Mortos não precisam de conforto. Mortos não precisam de turismo. Mortos precisam de vida. E a resposta de Jesus aos mortos espirituais é esta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Depois dessas palavras de Jesus, depois da ressurreição de Lázaro, depois da sua própria ressurreição, esta doutrina da ressurreição deixou apenas de ser doutrina das páginas da Bíblia para ser uma pessoa. Jesus é a vida, Ele é a ressurreição e a vida, e Ele o é agora. Se vocês prestaram atenção na leitura, tanto Marta e Maria, com um certo tom de decepção, talvez não de cobrança, mas de decepção, disse para Jesus, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A própria multidão diria, ele curou a tantos, abriu olhos de cego, por que ele não pôde vir e curar?
ela esboçou um pouco de fé, dizendo, mas eu sei que tudo que tu pedires agora ao Pai, Ele te concederá. E ela disse, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, lá no futuro, lá no último dia, ela já tinha essa crença. Mas aí Jesus disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida agora. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mortos precisam de ressurreição. Mortos precisam sair do pó. Mortos precisam de um encontro com Jesus. Você quer ressuscitar? Você que não tem apetite por Deus, você que não tem tido ação espiritual, para quem a mensagem da cruz não produz nada, e o amor do próximo nada diz para você, você que está morto, quer ressuscitar, você que conhece alguém que está assim, você quer vê-lo ressuscitar, então vá a Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Mas eu fico pensando aqui na atitude de Jesus quando ele olha para mortos espirituais. Porque esse texto está mostrando isso para nós. Quando Jesus fita um morto espiritual, qual é a sua atitude? Primeiramente, ele os olha e se comove. Versículo 34 diz, e perguntou, onde o sepultaste? Eles responderam, Senhor, vem e vê. E João diz, Jesus chorou. Jesus se comove quando vê o homem morto espiritualmente. Ele se comove porque ele não fez o homem para morrer. Jesus se comove diante de um homem que está como eu estava, ou como você está, mortos espiritualmente. A Bíblia diz que pelo pecado de Adão, toda essa tragédia envolveu o homem. Atingiu a planta, o mundo, o cosmo, o mundo microscópico, transmitindo-lhe morte, desgraça, enfermidade, dor e angústia. E quando Jesus vê então o homem morto, o homem que não tem apetite pelo seu Criador, que não tem ação espiritual, não reage diante da cruz, a primeira atitude dele é chorar. Ele vê como este homem está desfigurado, como ele é pobre, como ele é mesquinho, como ele é medíocre, como consegue viver assim, morto. Mas diz ainda o texto que Jesus chora por causa do morto, porque ele ama o morto. O choro de Jesus não é um choro de impotência. O choro de Jesus não é uma comoção simplesmente por estar diante de um quadro de morte, mas ele chora por causa do seu amor pelo morto. Lázaro morrera, mas Jesus o amava. Ele não tinha reação, mas Jesus continuava amando. Eu gostaria de dizer isso para você nessa noite. Se você está morto, ou que se você conhece alguém que está morto, Jesus Cristo continua amando este morto. Ele continua chorando por ele. Se você está alienado, morto para Deus, Deus o ama ainda assim. Jesus ainda se comove diante do homem morto e reage diante dele, porque se sente tremendamente desafiado a fazer alguma coisa. Os versos 36 a 38 nos dizem, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? E diz mais ainda, que Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta. Era um desafio. Será que ele não pode fazer alguma coisa pelo homem morto? Se Jesus o ama, que faça algo por ele. E Jesus se sente então desafiado. Ele se agita e ele diz, eu aceito este desafio. Saiam da minha frente, que eu vou andar na direção do homem morto. O meu caminho agora é em sua direção. Jesus também aceitou esse desafio em relação a mim e a você.
Ele caminhou em nossa direção. E Ele está caminhando na direção dos mortos espirituais. Ele quer dar-lhe vida. Ele quer levantá-lo. Ele quer ressuscitá-lo. Oh, como Jesus se sente terrivelmente desafiado diante da morte desse grande inimigo. Mas o que precisa fazer o homem morto para ressuscitar? Ou melhor, o que precisa ser feito por ele para ser salvo, para ter a vida eterna, para sair de seu estado de morbidez, de letargia? Antes de tudo, Deus diz que o túmulo do homem morto precisa ser desobstruído. Tirai a pedra, disse Jesus. Há tantos sepulcros andando em nossas ruas. Tantos espíritos sepultados em corpos a vida inteira. Tantos espíritos que nunca tiveram um lampejo da vida e de luz, sepultados em seus corpos. E qual é a porta de um corpo? Qual é a entrada para a sua interioridade? É o seu próprio coração. Tire dele então a pedra. A pedra do preconceito religioso que muitos colocam como objeção. Eu nasci nessa religião e eu vou morrer nessa religião. Mas o convite de Jesus é para vir a Ele, que é a ressurreição e que dá vida. Se religião comunicasse vida, o mundo não estaria como está. E você não estaria vivendo do jeito que está vivendo. É interessante que as estatísticas dizem que são os religiosos que mais pulam de janelas e suicidam-se. É preciso tirar a pedra do preconceito. É preciso tirar a pedra de certos pecados que estão tampando, bloqueando o coração. A pedra da indiferença, a pedra da incredulidade, da carnalidade, da vaidade, do vício, do adultério, da ambição. Tire a pedra. Só Jesus Cristo pode fazer isso, tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração vivo. E mais, Jesus anda na direção do homem morto e diz que esse processo de ressurreição vai implicar em crise profunda e crise aguda, porque ele diz o seguinte: tirem a pedra. Mas Marta contesta: Senhor, vai ser um mau cheiro horrível. Ele já está morto há 4 dias, o cérebro já não existe, já se liquefez, os pulmões também, o fígado e o baço igualmente, o sangue é só salmoura, a carne está podre, ele é mais água do que matéria sólida e está em plena decomposição. Contudo, Jesus diz: eu assumo a crise desse mau cheiro. Tirem a pedra, que cheire mal, que essa realidade venha à tona, e o homem morto se manifeste. Se cheira mal, que cheire mal. Se você quer ressuscitar, vai ter que entrar nessa crise. O seu mundo interior vai ter que se destampar. Há pecados antigos guardados aí. Jesus disse que quem está morto espiritualmente está morto em delitos e pecados. E isso está tudo entupindo aí a sua vida, cheirando mal. São pecados às vezes antigos que você varreu para debaixo do tapete. Seu pai não sabe, sua mãe não descobriu, o seu marido não sabe, a sua mulher não viu, ninguém percebeu, mas Deus viu e está aí. E precisa ser destampado. E não pensa você que o tempo apaga pecados. Não, o tempo não apaga pecados. Religião não perdoa pecados. Razão não absolve ninguém. Só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Vai cheirar mal, porque são amarguras guardadas no coração. Vai cheirar mal porque são ódios antigos, são ressentimentos incubados. Vai cheirar mal, não resta dúvida, mas Jesus quer a realidade. Ele não se importa com o mau cheiro, Ele quer a verdade porque Ele quer você vivo.
E se você quer ser salvo, Jesus diz que você precisa estar disposto a ouvir a sua voz. A pedra foi tirada, o mau cheiro se exala, a multidão frenética está querendo ver o que Jesus fará naquele momento, e aproximando-se do lugar, ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. É interessante, ele já tinha orado por Lázaro, e o Pai já lhe tinha atendido, mas ele disse: eu sei que tu me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. Às vezes a gente fica se perguntando por que Jesus teve que bradar tão alto, né? Lázaro, vem para fora. Foi para que as pessoas que estivessem ali pudessem crer no seu milagre. E hoje, a voz de Jesus nos convoca a sair da morte. Hoje, a sua palavra imperativa nos convida a sair de entre os mortos. Hoje Ele está chamando pelo seu nome, se você está aí sepultado. Vem para fora, vem para a vida eterna. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Ouvi que certa vez uma pessoa vinha dirigindo o seu carro e o sono lhe foi chegando. Ele começou a lutar com um sono profundo, as suas pálpebras já não conseguiam ficar mais abertas. As pestanas estavam fechando mesmo, o sono dominava, a noite era escura, a estrada não era iluminada, ele não aguentou mais. Ele parou o carro à margem da estrada, tirou o seu saco de dormir, se introduziu dentro dele, puxou o zíper e dormiu profundamente, apenas com a parte do rosto para fora. Quando foi por volta das 5, 6 da manhã, a luz começou a banhá-lo, as primeiras pessoas começaram a transitar, surgindo ali as vozes, e a luz denunciavam a chegada do dia, e ele acordou. E ao olhar para os lados, ele descobriu que estava entre duas sepulturas. Era um cemitério onde ele estava. Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quando a luz de Jesus entrar nessa caverna escura, que é a sua alma, o seu coração, quando a voz dele o despertar, ponha-se de pé, venha para fora. Eu quero um confronto contigo, é a vida que está te chamando, sou eu que te amo, eu, o teu amigo, eu venho ao teu encontro, diz Jesus. Mas por fim, irmãos, ainda uma coisa que você e eu precisamos saber. Jesus diz que quem ressuscitou, quem porventura quer receber a vida eterna, a salvação pela fé nele, precisa desatar as amarras da morte para manifestar a plenitude da vida de Deus na sua existência. Lázaro ressuscitou, mas ainda haviam amarras que o prendiam. Jesus então ordenou: agora desatai-o e deixai-o ir. Não é justo que um homem ressuscitado viva amarrado, viva oprimido. E aqui, queridos irmãos, há muitos já salvos, já ressuscitados, que estão, no entanto, vivendo oprimidos, com amarras do inferno, da morte. Apesar de salvos, não têm certeza da salvação. Muitos, não obstante salvos, vivem experimentando depressões malignas, opressões demoníacas. Muitos vivem apavorados com temor da morte. Muitos estão amarrados a pecados, a vícios, a hábitos, a sensualidades. E precisam se ver livres dessas amarras. Jesus hoje quer desamarrá-los, desatai-o. O ressuscitado necessita viver livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos ponhais, pois, em jugo de escravidão outra vez. E quantas pessoas estão vivendo em jugo de escravidão? Ele convoca você à salvação, à liberdade. Vá a Ele hoje mesmo
Ele o convida a andar com ele, como Lázaro fez. Venha para fora. Quando Jesus chega, ele traz vida. E vida em abundância. E ele nos assegura: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Porque há duas perguntas importantes para você nesta noite. Primeira, quais são os seus sinais vitais espirituais? Você está vivo espiritualmente? Você tem apetite por Deus? Você tem sede da sua palavra, fome da sua palavra, fome de Deus? Você tem caminhado com o Senhor? Você tem andado com Ele? Você está em ação, em movimento, espiritualmente falando? Porque você pode estar morto e você precisa de vida, e só Jesus pode te dar vida. Eu não posso te dar vida, mas Jesus pode. E você que já recebeu essa vida, o que está ainda te amarrando? O que está ainda emperrando a sua caminhada com o Senhor, de ser uma caminhada vitoriosa, de ser uma caminhada na luz do Senhor Jesus? Pense sobre isso por alguns instantes. Eu não sei qual é o seu caso, mas o Senhor sabe, porque o Senhor tudo sabe. E Ele o ama profundamente. E quer que nesta noite você não saia como entrou. Não saia morto, mas experimente vida. A vida que Jesus veio trazer para você. Ele não quer que você, meu irmão, minha irmã, que já recebeu essa vida, continue amarrado, continue preso por algum laço que impede o seu caminhar livre para o Senhor. Eu não sei o que está aí no seu coração, mas eu sei que o Senhor sabe. E eu quero orar por você nesta noite. Orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo neste local, para que nós sejamos livres de todas as amarras que Satanás às vezes tenta nos enlaçar, para nos impedir de um caminhar livre na presença do Senhor. Senhor, obrigado porque nesta noite nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz. A voz que diz que é a vida e que quer nos trazer esta vida, que quer nos dar esta vida, que nos ama profundamente, que se comove e se sente desafiado a fazer alguma coisa. Ó Pai, se há alguém aqui precisando de vida espiritual, que esta noite possa ser um encontro com o Salvador, o encontro com Cristo Jesus, que é a ressurreição e a vida. E que ainda que tenha se sentido vivo até o presente momento, possa entender que espiritualmente está morto e precisa do Salvador. Destampa, Senhor, tira a pedra. Destampa, ainda que cheire mal, mas traz o bom perfume de Cristo para essa vida, ó Deus. Que agora a fragrância que vai permanecer seja o bom perfume de Cristo nesta vida, Senhor. E a nós outros que já tivemos um encontro com o Senhor, fomos revitalizados, fomos ressuscitados espiritualmente. Se há algo ainda que está nos prendendo, nos amarrando, Senhor, nesta noite nós pedimos que o Senhor quebre essas amarras, que nós deixemos aqui diante do Teu altar, confessando, Senhor, as nossas faltas, abandonando os nossos pecados e nos voltando inteiramente para o Senhor, para experimentarmos a vida e a vida em abundância que o Senhor trouxe para nós. Perdoa-nos, Senhor, sara-nos, Senhor, restaura-nos, e que o Teu nome seja glorificado por isso e também para sempre. É a nossa oração, Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar este último hino, é o hino do mês. Meu Senhor de tudo sabe. Ele sabe o que se passou no seu coração nesta noite. E Ele não somente sabe, mas Ele vai te guiar por caminhos de vida eterna. Creia nisso e confie no Senhor. Vamos nos colocar de pé
e vamos entoar o cântico deste hino. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações e o poder do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, sobre vós, irmã, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentai-vos, queridos.
Nós gostaríamos de conhecer aqueles que, porventura, estejam conosco hoje pela primeira vez no nosso culto. Por favor, pediríamos, por gentileza, que você colocasse de pé para que fosse reconhecido por nós. Temos pelo menos a Cláudia aqui conosco, nós conhecemos no início do culto. Seja bem-vinda, tá, minha querida? Que Deus a abençoe muito. Você vai receber aí um abraço de quem está próximo de você. Lá atrás nós temos duas pessoas. Seu nome? Nélio? Zélio, tá bom. E o seu, querida? Sejam bem-vindos, tá? Recebam também o nosso abraço carinhoso, que vocês possam estar novamente conosco aqui, outras vezes. Deus os abençoe ricamente. Nós pedimos que os irmãos deem uma atenção ao nosso boletim, que está recheado de notícias importantes sobre a vida da nossa igreja, para que você possa participar. Queríamos informar que você já pode fazer a inscrição e reservar o seu lugar no encontro da família. Os nossos responsáveis, Márcio, a Solange, o Sérgio, a Glória, são irmãos que vocês podem procurar e vocês vão poder fazer aí a reserva para o seu acampamento da família. Novamente o reverendo Ricardo Mota, né, vai estar conosco, foi uma bênção ano passado e também promete para este ano. Então faça a sua inscrição o quanto antes para você poder parcelar também o seu pagamento. Nós gostaríamos também de pedir que a igreja esteja orando. Esta é a única campanha que o Conselho vai permitir aqui nas próximas eleições de oficiais da igreja. É campanha de oração, né? Então, se coloque diante do Senhor todos os dias para pedir a Deus que abençoe os candidatos que estão sendo consultados e em breve o Conselho estará anunciando esses nomes e nós precisamos orar. Hoje, na pastoral, nós extraímos um texto do reverendo Hernandes sobre a importância dos oficiais na igreja. Estejam orando, então, por eles. Se você ouviu a mensagem hoje, se sentiu tocado de alguma forma e você deseja conversar, nós estaremos dispostos a fazer isso ainda hoje com você, ou se você quiser marcar, nós temos telefones, e os nossos presbíteros também poderão nos ajudar para você conversar com eles. Eu gostaria de pedir aos presbíteros que se colocassem de pé um instantinho, aqueles que estão aqui conosco, porque se você quiser, antes de sair, procurar um desses irmãos, eles são pastores também, são presbíteros da nossa igreja, estarão à disposição para conversar com você sobre aquilo que você ouviu nessa noite ou por outra coisa. Que Deus os abençoe, tenha uma boa semana, que o Senhor os acompanhe.